Continuemos, pessoal. Então, a gente trabalhou os sujeitos passivos do ato, aqueles que sofrem atos de improbidade. Agora, a gente tem que trabalhar quem é que pratica esses atos de improbidade administrativa. Então, a gente vai agora para um terceiro ponto da lei de improbidade, que são os sujeitos ativos do ato. Lembrando que, quando eu falo dos sujeitos ativos do ato de improbidade, a gente está falando daqueles que praticam o ato de improbidade. Aqueles que praticaram o ato de improbidade, lá na ação de improbidade, eles vão ser sujeitos passivos da ação, você concorda? Eles vão ser réus da ação de improbidade, né? Então, aqui a gente está falando daqueles que praticam os atos de improbidade. Os sujeitos ativos do ato de improbidade também vão aparecer para a gente na Lei 8429 de 92. A gente começa, então, trabalhando esses sujeitos ativos lá no artigo 2º. O artigo 2º, pessoal, ele vai trazer para a gente o conceito de agentes públicos. Conceito de agentes públicos, que é aquele sentido amplo que a gente estuda no direito administrativo. Vai ser considerado agente público para responsabilização por um ato de improbidade qualquer pessoa que exerça uma função pública. Então, qualquer pessoa que exerce uma função pública vai ser considerado agente público. Seja de forma remunerada, sem remuneração, seja de forma temporária, de forma permanente, seja porque ocupa cargo, emprego, exerce função, mandato eletivo, enfim, da maneira que for. Se a pessoa está exercendo uma função pública, ela vai ser considerada agente público. Inclusive o agente político. A gente vai falar um pouquinho mais do agente político para frente, vou trazer uma observação com relação a ele. Existia uma divergência na doutrina com relação à responsabilização do agente político por atos de improbidade, mas hoje a própria lei, lá no artigo 2º, traz o conceito de agentes públicos e inclui o agente político, tá? Então, inclusive o agente político, daqui a pouco a gente traz uma exceção, mas o agente político, ele também é considerado agente público, também vai se responsabilizar por atos de improbidade, então também pode ser réu em uma ação de improbidade administrativa. Além do agente público, que está lá no artigo 2º, nós temos também o artigo 3º, que traz o particular, que induz ou concorre dolosamente para a prática do ato de improbidade. Então, aquele particular que induz dolosamente a prática do ato, ou seja, que incentiva, que dá ideia para que a pessoa vá lá praticar aquele ato, e ela faz, esse particular induz aquele agente público de forma dolosa, ou aquele que concorre de forma dolosa para a prática do ato, que vai junto praticar o ato de improbidade administrativa, ele também vai responder como réu na ação de improbidade. Então, vai responder o agente público e também vai responder o particular. Se eu tenho algum particular que induziu ou concorreu dolosamente para a prática do ato, ele também vai ser réu na ação de improbidade administrativa. Cuidado, porque no texto antigo da lei, falava também do particular que se beneficiava direta ou indiretamente de um ato de improbidade. E agora nós não temos mais essa previsão, tá? Então, o particular que se beneficia simplesmente, direto ou indiretamente, do ato de improbidade, ele não está previsto para a gente no artigo 3º. Só está previsto no artigo 3º. Só vai ser réu na ação de improbidade o particular que induz ou concorre dolosamente para a prática do ato de improbidade. Tá certo? Vamos fazer algumas observações aqui com relação a esses sujeitos ativos do ato. Primeiro, com relação aos agentes políticos. Hoje, como eu disse para vocês, a gente já tem lá no artigo 2º a previsão do agente político expressamente como um agente público que se responsabiliza, portanto, por um ato de improbidade. Tínhamos uma divergência doutrinária muito grande com relação a agentes políticos, né, algum tempo atrás. Por quê? Porque alguns autores, eles defendiam que o agente político, já que ele, em muitas vezes, uma conduta que se enquadraria aqui na lei de improbidade também se enquadra como crime de responsabilidade, ele só responderia por crime de responsabilidade. Vários autores falavam, olha, bis in idem, se ele tiver que responder na ação de improbidade, também por crime de responsabilidade. Então, vários autores defendiam que o agente político ele não responderia por improbidade administrativa, ele não poderia ser réu em uma ação de improbidade administrativa. Antes mesmo desse novo texto da Lei 8429, que já traz o agente político previsto lá no artigo 2º, nós já tínhamos entendimento do STF com relação a isso. O STF, alguns anos atrás, ele já tinha decidido que, sim, os agentes políticos poderiam responder por improbidade administrativa. Só que o STF trazia essa possibilidade, falava que os agentes políticos em geral podem sim responder por improbidade, mas ele traz uma exceção, que é o presidente da República.
O presidente da República, ele não aparece como uma exceção para a gente no texto da lei, mas ele aparece para a gente como uma exceção na decisão do STF. E a gente tinha uma decisão anterior às alterações de 2021 do STF, que trazia já essa ressalva para o presidente da República. E tivemos também uma decisão, daqui a pouco a gente vai anotar essas decisões, e tivemos também uma decisão do STF depois dessas alterações todas da lei, em que o STF reforça essa ressalva. Reforça, então, que o presidente da República ele não responde por improbidade administrativa. O entendimento é que a conduta do presidente da República que fere a probidade já está previsto lá no artigo 85 da nossa Constituição como um crime de responsabilidade. Então, o presidente da República, se ele pratica um ato que se enquadraria aqui na lei de improbidade, ele não responderia como réu na ação de improbidade, ele responderia só por crime de responsabilidade. Mas é a exceção que o STF traz. Todos os demais agentes políticos respondem sim por atos de improbidade administrativa, podem ser réus em uma ação de improbidade administrativa. Então, por exemplo, um prefeito, um governador, um deputado, um senador, todos eles podem responder na ação de improbidade administrativa. O entendimento do STF é que os agentes políticos eles se submetem ao que o STF chama de duplo regime sancionatório. Então, se a conduta daquele agente público, sei lá, de um governador, ele se enquadra como uma ação de improbidade, como um ato de improbidade administrativa e também se enquadra como crime de responsabilidade, ele vai responder nas duas esferas. Ele vai ser réu na ação de improbidade e ele vai responder politicamente lá no crime de responsabilidade. É um duplo regime sancionatório. Ele pode receber sanção nas duas esferas, não tem problema nenhum, tá certo? Salvo, como eu disse, o presidente da República. E um outro ponto, só para complementar aqui. Quando o STF, lá atrás, ele foi entender que os agentes políticos responderiam sim por atos de improbidade administrativa, poderiam sim ser réus na ação de improbidade, salvo o presidente da República, o STF também foi analisar se existiria foro por prerrogativa de função. Né? Se um governador, se um deputado, se um senador, ele for responder em uma ação de improbidade, se ele for réu em uma ação de improbidade administrativa, o STF ele foi analisar se haveria ou não foro por prerrogativa de função para essas ações de improbidade. E o entendimento do STF é que não. O STF entendeu que não tem foto não, né, gente? Não tem foro por prerrogativa de função na ação de improbidade administrativa. Esse entendimento do STF aparece para a gente no informativo 901 do STF, que é essa decisão que eu disse para vocês anterior às alterações da Lei 8429, mas tivemos também em 2023 o STF trazendo a mesma questão, que os agentes políticos responderiam sim por atos de improbidade, salvo o presidente da República. Essa nova decisão, essa decisão de 2023, aparece lá no informativo 1105 do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então, não existe foro por prerrogativa de função. Os agentes políticos podem sim responder por ações de improbidade, porque eles se submetem a um duplo regime sancionatório, salvo o presidente da República. Com relação a esse foro por prerrogativa de função, vou fazer só um parênteses mais de curiosidade com vocês aqui, tá? Há muitos anos atrás, o STF ele foi analisar uma ação de improbidade administrativa que tinha sido ajuizada contra um ministro do STF. A gente teve um ministro do STF, não sei se você já imagina aí quem seja, ele respondeu como réu em uma ação de improbidade administrativa. Nessa ocasião, quando o STF chegou para analisar essa ação de improbidade, o que o STF falou, gente? Foro por prerrogativa de função. Se o ministro do STF é réu na ação de improbidade, é o STF que tem que julgar essa ação. Isso tem muitos anos. Depois disso, tivemos essa decisão lá no informativo 901, em que o STF entendeu que não haveria foro por prerrogativa de função com relação a agentes políticos. Ele falou que a nossa Constituição não traz foro por prerrogativa de função para ação de improbidade, que então não poderíamos inventar um foro por prerrogativa de função. Será, dúvida minha aqui, tá? Isso vai cair na prova não. Será que se um dia a gente tiver uma outra ação de improbidade administrativa contra um ministro do STF, né, em que o ministro do STF é réu, vocês acham mesmo que eles vão falar que não tem foro por prerrogativa de função? Vocês acham mesmo que eles vão deixar a ação ser ajuizada lá em primeiro grau, sendo julgada por um juiz de direito? Eu não acho. Mas, enfim, tá, teve essa decisão lá atrás, mas agora, né, de um tempo para cá, dessa decisão que aparece no informativo 901, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não existe foro por prerrogativa de função para as ações de improbidade. As ações de improbidade, elas são ajuizadas em primeiro grau.
No mesmo sentido, eu trouxe uma decisão do STJ, também de 2023, que fala especificamente dos prefeitos, e seguindo basicamente o que o STF já falou, né? Então, o STJ, no informativo 779, ele foi analisar a questão do prefeito municipal respondendo por improbidade, né, sendo réu em uma ação de improbidade, e o STJ simplesmente confirmou o que o STF falou. O STJ falou que os prefeitos municipais, apesar do regime de responsabilidade política administrativa previsto no Decreto-Lei 201, estão submetidos à lei de improbidade administrativa, em face da inexistência de incompatibilidade entre as referidas normas. Tá certo? Então, os prefeitos respondem, os agentes políticos, salvo o presidente da República, respondem em ações de improbidade administrativa. Terceira observação que eu trouxe para chamar a atenção de vocês aqui é com relação aos partidos políticos. Os partidos políticos, eles aparecem para a gente lá mais para frente na lei de improbidade, no artigo 23C. Então, vou dar um pulo na lei, tá? Vou lá no artigo 23C só para chamar a atenção da questão dos partidos políticos, dos atos contrários a partidos políticos, para que a gente consiga entender um ponto importante aqui de uma decisão do STF. Lá no artigo 23C, a Lei 8429, ela fala que os atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei 9.096 de 95. Essa Lei 9.096 é a lei que trata dos partidos políticos. Quando a gente lê em princípio aqui esse artigo 23C, o que fica aparecendo? Fica parecendo que os atos contrários aos partidos políticos, né, a que causem de alguma forma um prejuízo, um enriquecimento ilícito, com base nos recursos públicos dos partidos políticos e de suas fundações, eles se submeteriam à Lei 9.096, a lei dos partidos políticos. O Supremo Tribunal Federal, naquela medida cautelar da ADI 7236, ele analisou essa previsão do artigo 23C e trouxe uma interpretação conforme a Constituição. Claro que tem que ser confirmado em plenário, mas a gente tem aqui, já na medida cautelar da ADI 7236, uma interpretação conforme a Constituição feita pelo STF, porque o STF falou o seguinte, gente, olha só, essa previsão aí do 23C, que está falando que esses atos contra os recursos públicos dos partidos políticos se submete à Lei 9.096, é sem prejuízo da ação de improbidade. Então, a mesma conduta que recai ali, né, que é praticada contra os recursos públicos dos partidos políticos e de suas fundações, vai se submeter às regras da Lei 9.096, mas também vai se submeter à Lei 8429, tá certo? Então, o STF interpretando nessa medida cautelar o artigo 23C, ele falou que esses atos se submetem, beleza, à Lei 9.096 e à Lei dos Partidos Políticos, quem é a gente para falar que não, mas é sem prejuízo da Lei de Improbidade, tá certo? A tentativa desse artigo 23C foi tirar essa questão da esfera da improbidade administrativa, e o STF falou que não, responde também na improbidade administrativa, beleza? Quarta observação, coloquei terceira aqui, mas não, aqui a gente já está na quarta observação, depois eu conserto no nosso material. Outro ponto que é importante a gente trabalhar também é com relação à pessoa jurídica. A discussão que a gente tinha, eu até trouxe aqui também o entendimento do José Santos Carvalho Filho, vou explicar ele daqui a pouco. A discussão que a gente já teve na doutrina é se seria possível que respondesse em uma ação de improbidade como ré em uma ação de improbidade a pessoa jurídica. Se uma pessoa jurídica, ela poderia ser ré em uma ação de improbidade. Antes dessas alterações todas que a gente teve na Lei 8429, tínhamos alguns entendimentos doutrinários que falavam que não. O José de Santos Carvalho Filho, por exemplo, ele falava que não, que a pessoa jurídica não responderia por atos de improbidade administrativa. O José de Santos Carvalho Filho, ele começava um subcapítulo dele lá da improbidade falando isso, era a frase dele, que a pessoa jurídica não poderia responder por atos de improbidade administrativa. A pessoa jurídica, ela não poderia induzir, ela não poderia concorrer para a prática do ato de acordo com o José de Santos Carvalho Filho, teria que ser o sócio. O STJ, ele já tinha um entendimento contrário ao José dos Santos Carvalho Filho. O STJ já tinha um entendimento, mesmo antes dessas alterações todas da Lei 8429, trouxe uma decisão aqui do STJ que confirma isso, em que o STJ, ele falava que sim, que era possível sim que uma pessoa jurídica, se ela estivesse ali na prática daquele ato de improbidade, ela fosse ré na ação de improbidade,
né? Então, a pessoa jurídica, uma pessoa jurídica da iniciativa privada que concorreu com a prática de um ato, ela também tem que responder como ré na ação de improbidade. Era o que o STJ desde então entendia. E a lei hoje, ela não deixa dúvida para a gente de que as pessoas jurídicas podem sim responder por atos de improbidade administrativa. Então, é possível sim que tenhamos o ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa contra uma pessoa jurídica também. Claro, a gente vai ter o agente público, né, que praticou aquele ato, mas também é possível que figure como ré na ação de improbidade uma pessoa jurídica que concorreu, por exemplo, para a prática do ato, tá certo? Hoje nós temos essa previsão expressa na Lei 8429. O artigo 3º, parágrafo 1º, ele traz para a gente justamente essa responsabilização da pessoa jurídica, tirando em regra os sócios. O artigo 3º, parágrafo 1º, ele fala que os sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelos atos de improbidade imputados à pessoa jurídica. Então, se eu tenho um ato de improbidade que é imputado à pessoa jurídica, em regra, o sócio, o cotista, o diretor, o colaborador daquela pessoa jurídica, ele não vai responder. Quem vai responder vai ser a própria pessoa jurídica. Só que o parágrafo 1º do artigo 3º traz a regra, mas também, claro, traz a exceção. Ele traz a exceção em que o sócio, o cotista, o diretor, o colaborador daquela pessoa jurídica também vai responder se comprovadamente tiverem participação e benefícios diretos. Então, se aquele sócio, ele teve uma participação, ele teve um benefício direto naquele ato de improbidade, a pessoa jurídica vai responder e ele também vai responder, né? Então, aquele sócio também ele vai responder no limite de sua participação, tá certo? Então, pessoas jurídicas hoje, gente, podem ser rés em ação de improbidade? Sim. O sócio, cotista, diretor, colaborador, em regra, não responde pelo ato que é imputado à própria pessoa jurídica. Mas, se ele participou, se ele teve benefícios diretos, ele responde no limite da sua participação. E um outro ponto interessante também que aparece com relação a pessoas jurídicas na lei de improbidade está lá no artigo 3º, parágrafo 2º. O artigo 3º, parágrafo 2º, ele fala que o ato lesivo à administração da lei anticorrupção, que é a lei 12.846, não se aplica à lei de improbidade àquela pessoa jurídica. Qual que é a ideia aqui, tá? Só para você entender. Nós temos hoje uma lei anticorrupção, que é a lei 12.846 de 2003. Essa lei anticorrupção, ela traz justamente a responsabilização das pessoas jurídicas que praticam atos de corrupção contra a administração. Eventualmente, se esse ato que a gente está analisando aqui, se é um ato ou não de improbidade administrativa, ele é um ato que está previsto lá na lei anticorrupção, a pessoa jurídica vai responder lá na lei anticorrupção. Aí ela não responde pela improbidade. Agora, se é um ato que não se enquadra lá na lei anticorrupção, mas que se enquadra como improbidade, responde aqui com base na improbidade. Tá? A pessoa jurídica ela só não vai responder nas duas esferas ao mesmo tempo, né? Na ação de improbidade, com base na lei de improbidade e com base na lei anticorrupção. Se o ato que aquela pessoa jurídica praticou se enquadra na lei 12.846, ele vai responder pela lei anticorrupção. Tá certo? Essa é a previsão que a gente tem lá no artigo 3º, parágrafo 2º. Próxima observação, quinta observação que eu trouxe para vocês, é uma decisão já antiga do STJ. É um entendimento, na verdade, que existe bem antes dessas alterações todas da Lei 8429, mas que no texto da lei hoje a gente não tem nada que impede a aplicação desse entendimento. A gente vai ter vários entendimentos do STJ anteriores a 2021 que caíram, que deixaram de existir, porque a lei, no seu texto, ela traz coisas contrárias a esses entendimentos, a essas decisões do STJ. Inclusive, algumas bem absurdas, se a gente for analisar, e eu vou trabalhar algumas delas com vocês. Com relação a essa decisão aqui, a gente não tem nada na lei que impede a aplicação desse entendimento. Qual que é a história, tá, gente? O STJ foi analisar há muito tempo atrás, antes dessas alterações todas de 2021. O STJ ele foi analisar uma ação de improbidade administrativa que havia sido ajuizada em face de um particular só. Não tinha nenhum agente público atuando naquele ato. Vou te contar exatamente o exemplo que foi, tá? Só para você conseguir enxergar toda a história. É um momento meio fofoquinha da aula, meio teve fama da aula, tá? Não sei se vocês se lembram, a Globo, ela tem, ou tinha, sei lá, não sei que canal que ele tá hoje, tinha um ator que era chamado de Guilherme Fontes, né? O nome dele, né? Era Guilherme Fontes. Vocês lembram dele? Talvez, dependendo da sua idade, você não vai se lembrar. Se você se lembra, porque provavelmente você tá mais ou menos na mesma idade que eu.
Guilherme Fontes era um ator super famoso da Globo, fez novelas famosíssimas, tipo A Viagem, eu morria de medo dessa novela, enfim. Ele era um ator super famoso da Globo. E o Guilherme Fontes, ele recebeu, há muitos anos atrás, determinado valor, não lembro se era, sei lá, 10 milhões de reais, não lembro quantos milhões de reais, em virtude daquela lei Rouanet, aquela lei de incentivo à cultura, que incentiva, né, as produções, inclusive cinematográficas, e aí ele recebeu 10 milhões de reais, ele, a empresa da qual ele era sócio, uma empresa da iniciativa privada, né, ele também particular, não tem nada a ver com a administração, e eles receberam esse valor em virtude desse incentivo à cultura para a produção de um filme. Acontece que o filme não apareceu e o dinheiro também não apareceu. Eles receberam dinheiro, ele, o sócio dele, a pessoa lá, a empresa lá dele, recebeu o dinheiro, né, que era uma produtora, recebeu o dinheiro e o filme não apareceu. O Ministério Público ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra ele. Ajuizou uma ação de improbidade contra o Guilherme Fontes, contra o sócio do Guilherme Fontes e contra a empresa lá do Guilherme Fontes. Então, só particulares, não tinha nenhum agente público. Por que não tinha nenhum agente público? Porque não tinha nada de errado no repasse das verbas. O repasse tinha que ser feito tudo certo, com base lá na lei de incentivo à cultura. O que aconteceu de errado é que o filme não foi feito, né? E o dinheiro também não apareceu. E aí, quando o Ministério Público ajuizou essa ação, o STJ ele teve que analisar a legitimidade dessa ação. E o que o STJ falou? O STJ falou, ô Ministério Público, não é improbidade administrativa isso. Não é improbidade por quê? Porque o terceiro, né, o particular, não pode figurar sozinho na ação de improbidade. O STJ falou que para que eu tenha uma ação de improbidade administrativa, para que um ato ele seja considerado um ato de improbidade administrativa, eu tenho que ter a participação de um agente público. Então, se nesse caso eu não tinha um ato de improbidade, não deveria se ajuizar a ação. O STJ determinou a extinção dessa ação de improbidade e falou, olha, você pode responsabilizar eles de outras maneiras. Você pode ajuizar uma ação civil pública, um cidadão pode ajuizar uma ação popular, mas a ação de improbidade administrativa não é. Porque eu preciso da figura do agente público, tá certo? Só para finalizar o momento fofoca da aula, depois o filme foi publicado. É publicado que fala quando é filme? Foi lançado. O filme foi lançado, então não teve nenhuma outra consequência para essas pessoas que eu estou dando um exemplo aqui não, tá? Essa decisão do STJ aparece para a gente lá no recurso especial 1.405.748. 1.405.748. Tá? É uma decisão, como eu disse para vocês, é anterior a essas alterações todas de 2021, mas não temos nada na lei que faça com que não seja possível ainda a aplicação desse entendimento. Entendida essa questão, a gente vai para um quarto ponto rápido com relação à improbidade, que é a representação ao Ministério Público, que está previsto para a gente lá no artigo 7º. O artigo 7º ele vai dizer que a partir do momento em que existem indícios da prática de um ato de improbidade, a autoridade administrativa ela deve representar ao Ministério Público. Então, a partir do momento que uma autoridade administrativa ela toma conhecimento da prática de um ato ou de indícios da prática de um ato de improbidade, ela deve representar ao Ministério Público, porque o Ministério Público ele pode começar a se movimentar para eventualmente ajuizar uma ação de improbidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a legitimidade para ajuização de improbidade, a gente fala do MP, da pessoa jurídica, mas só uma passada rápida aqui no artigo 7º, tá certo? Depois do artigo 7º, a gente vai para o artigo 8º, que trata da responsabilidade sucessória. O que é a responsabilidade sucessória, gente? A responsabilidade sucessória, ela já estava prevista para a gente no texto antigo da Lei 8.429, lá no artigo 8º. Basicamente, o que o artigo 8º ele analisava e continua analisando para a gente aqui, né, e continua trazendo à disposição para a gente aqui hoje. É possível que, em determinadas situações, eu tenha um ato de improbidade administrativa que foi praticado por alguém, um ato de improbidade que causou enriquecimento ilícito, que causou prejuízo ao erário, que foi praticado, sei lá, pelo Zezinho. Só que o Zezinho, antes de ser responsabilizado por esse ato de improbidade, ele veio a falecer. E aí, o que o artigo 8º vem trazer é a responsabilidade do seu sucessor, do seu herdeiro. Vem analisar se é possível que o sucessor ou o herdeiro daquela pessoa que cometeu o ato de improbidade, ela tem que se responsabilizar, ela tem que responder por aquele ato de improbidade. O que o artigo 8º vai dizer? Ele fala que no caso dos atos que causam dano ao erário ou enriquecimento ilícito, o sucessor ou herdeiro, ele vai responder pelo ato de improbidade, até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido.
Então, o sucessor ou herdeiro daquele que praticou um ato de improbidade, que causou dano ao erário, que causou enriquecimento ilícito, ele vai se responsabilizar por aquele ato de improbidade até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Não tem como a gente pensar, por exemplo, no sucessor do Zezinho que praticou o ato. O Zezinho, né, praticou o ato de improbidade, Zezinho, agente público, praticou o ato de improbidade, e no filho do Zezinho, que é o herdeiro, ele tem que responder, sei lá, perdendo uma função pública, se ele for também agente público, porque obviamente que nesse caso não tem nada a ver com a responsabilização do ato do pai dele, e também não tem como a gente exigir que o Zezinho ele responda com valor até acima do patrimônio que ele recebeu de herança. Não recebeu quase nada de herança, coitado do filho do Zezinho. E aí, mesmo assim, ele vai ter que ressarcir o erário de tudo que o pai dele causou de prejuízo. Não, né? Então, ele vai responder até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Esse artigo 8º, gente, ele sempre foi muito cobrado em prova. E o novo texto, né, de 2021, ele deu uma alterada no texto aqui do artigo 8º, mas a ideia continua a mesma, então eu acho que cada vez mais ele vai continuar aparecendo para a gente em prova. O que a gente tem de novidade, para a gente finalizar esse nosso bloco aqui, com relação à responsabilidade sucessória, é o que nós temos lá no artigo 8º-A. Porque o artigo 8º-A, ele trata da responsabilidade sucessória nas empresas. O artigo 8º-A, ele fala que essa responsabilidade sucessória, ela vai ser aplicada também no caso das empresas. Vai ser aplicada no caso de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Então, se eu tenho uma empresa que sofreu uma alteração contratual e que se incorporou a outra empresa, né, que foi incorporado por outra empresa ou se fundiu com outra empresa, essa nova empresa vai também ter a responsabilidade sucessória. Ela também vai se responsabilizar pelos atos de improbidade que a pessoa jurídica anterior praticou, que a empresa anterior praticou, tá certo? O parágrafo único, lá do artigo 8º-A, ele traz pra gente que, em regra, vai haver um limite da responsabilidade no caso da fusão e da incorporação. No caso de fusão de empresas ou de incorporação de empresas, vai haver essa responsabilidade sucessória, né? Então, essa nova empresa, ela vai se responsabilizar até o limite do patrimônio transferido. Então, eu também tenho essa limitação aqui com relação à responsabilização. Então, a empresa A praticou um ato de improbidade administrativa. A empresa A se fundiu com a empresa B, criaram uma empresa C. A empresa C, ela também vai se responsabilizar. Ela vai se responsabilizar, então eu tenho essa responsabilidade sucessória, mas em regra, essa responsabilização, ela se dá até o limite do patrimônio transferido. Essa é a regra de limitação que a gente tem no parágrafo único do artigo 8º-A. Mas, ao mesmo tempo que o parágrafo único traz a regra, ele traz para a gente a exceção. Ele fala que eu tenho, então, essa limitação, né, com relação ao limite do patrimônio transferido, desde que não fique comprovado, ou desde que, a não ser que, né, para ficar mais lógica a frase, a não ser que fique comprovado uma simulação ou um evidente intuito de fraude. Então, se ficar comprovado que aquela fusão, que aquela incorporação, ela é simplesmente uma simulação, ou tem um evidente intuito de fraude, justamente para limitar a responsabilização daquela empresa A que praticou aquele ato, aí a empresa que fundiu, né, a nova empresa, ela vai se responsabilizar por tudo, tá certo? Então, a gente tem um limite nessa responsabilização, esse limite, né, no caso da fusão, da incorporação das empresas, mas, excepcionalmente, se ficar comprovado que essa fusão, que essa incorporação, ela é simplesmente uma simulação, ou ela foi feita com o intuito de fraude, aí, nesse caso, não tem essa limitação, tá certo? Entendidas essas questões de quem é que pratica, quem é que sofre atos de improbidade, falamos um pouquinho dessa questão da responsabilidade sucessória, a gente precisa começar a falar dos atos de improbidade, né? Entender quais são os atos de improbidade administrativa. E aí a gente vai para o próximo bloco para a gente trabalhar o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11, que trazem as espécies de atos de improbidade administrativa.